Na verdade, senhor presidente, este meu pronunciamento eu já gostaria de ter feito há 2 semanas atrás, mas infelizmente, em função do tempo, não foi possível, mas faço questão de fazê-lo hoje, porque é um balanço dos trabalhos realizados pela Comissão de Direitos Humanos durante o primeiro semestre deste ano. Então, eu quero aqui, primeiro, afirmar que eu tenho a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa. Quero lembrar também que a Comissão de Direitos Humanos do Senado tem cumprido o importante papel de ser interlocutora entre a sociedade e o Congresso em temas de essencial importância relacionados às minorias. E, nesse período, discutimos e atuamos diretamente em diversos temas relativos aos direitos humanos, inclusive no enfrentamento às violações desses direitos. Debatemos, demos visibilidade e encaminhamentos aos temas afetos aos direitos humanos que foram postos na agenda brasileira pela sociedade e, em especial, aqueles relativos às populações mais vulneráveis que, historicamente, tiveram seus direitos violados e cerceados. De maneira sucinta, apresento aqui o resultado dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do Senado no primeiro semestre de 2013. Lembrando que todas as nossas ações foram pautadas no sentido de fortalecer o Estado de Direito e o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, promovendo a participação social, o respeito às diferenças, a redução das desigualdades e o enfrentamento às violações de direitos humanos. Ao todo, a CDH e as 4 subcomissões que a integram realizaram 40 reuniões, das quais 26 foram audiências públicas e 9 reuniões deliberativas, onde foram apreciadas 74 proposições legislativas. Recebemos e demos encaminhamento a 40 denúncias referentes a violações de direitos humanos, realizamos um seminário em parceria com a CNBB e lançamos um boletim com as principais ações da CDH. Demos início aos nossos trabalhos, aprovando o plano de trabalho da comissão para o biênio e instalamos 4 subcomissões, sendo 3 permanentes, a de Defesa da Mulher, sob a presidência da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a da Memória, Verdade e Justiça, cujo presidente é o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, e para o enfrentamento do tráfico nacional e internacional de pessoas e combate ao trabalho escravo, sob a presidência do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, e uma comissão temporária, a de combate à pedofilia, proteção dos direitos da criança, do adolescente, da juventude e do idoso, sob a presidência do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O plano de trabalho aprovado na CDH conta com diretrizes que buscam o diálogo com o Poder Executivo nas políticas afirmativas dos direitos humanos, das mulheres, das negras e dos negros, das índias e dos índios, das idosas e dos idosos, das pessoas com deficiências, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Defendem melhorias no sistema prisional, contribui no desenvolvimento de políticas públicas para a erradicação da pobreza extrema e prevêem que as estratégias de ação da comissão estejam em sintonia com os pleitos das entidades e dos movimentos sociais. No âmbito da legislação participativa da Comissão de Direitos Humanos, deve ouvir os mais variados segmentos e movimentos sociais com o intuito de promover a participação social.
Para cumprir com essas diretrizes e para instruir proposições legislativas, realizamos 26 audiências públicas em que foram tratados assuntos da mais alta relevância para o país, abordando temas como as manifestações públicas que tomaram as ruas do país em junho de 2013, na ótica da juventude, mobilidade urbana, direitos das mulheres, conflitos agrários, situação dos povos indígenas, trabalho escravo, adoção de crianças, casamento civil igualitário, regulamentação da PEC das domésticas, entre outros temas de igual repercussão social. Nas audiências da Comissão de Direitos Humanos também houve lançamento de importantes publicações e projetos, como o Movimento Ação Integrada, iniciativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, cujo objetivo é a reinserção social dos egressos do trabalho escravo contemporâneo. Também em audiência pública lançamos a cópia digital do recém-encontrado relatório Figueiredo. O relatório apontou violência de agentes públicos contra os povos indígenas nos anos 1960 e estava desaparecido há mais de 40 anos. Atuamos na perspectiva da garantia de um espaço plural, aberto e democrático, com ampla incidência da sociedade e das suas reivindicações. Afinal, é isso que a população brasileira espera do Parlamento e de uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, compromisso expresso a partir da realização de audiências interativas com a participação direta da população por meio do portal interativo, do E-Cidadania e do Alô Senado. Nas reuniões deliberativas foram aprovados projetos de lei relevantes para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos, das crianças e adolescentes, em prol da educação e do trabalho e contra a tortura, como o que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A CDH se consolidou neste período como espaço de referência para parlamentares, militantes de direitos humanos, movimentos sociais e da sociedade civil organizada, onde todos puderam ter voz e vez, expressar suas opiniões de maneira franca e aberta e se posicionar sobre os mais variados temas, sem censura ou interdição do debate. Garantimos ainda o direito das minorias sociais se expressarem e apresentarem o contraditório, o que amplia e fortalece a democracia em tempos de recrudescimento e posicionamentos obscurantistas e de ódio, no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil. Nos posicionamos solidariamente às manifestações populares que tomaram as ruas do país no último mês de junho e fomos enfáticos ao condenar em nota a repressão e o excesso de violência praticada pelos aparatos policiais contra os manifestantes, em que pese que grupos minoritários infiltrados nos movimentos praticaram atos igualmente excessivos de vandalismo, sobretudo contra o patrimônio público. Consideramos, senhor presidente, senador Paulo Paim, que também é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, consideramos positivas as mobilizações e o próspero horizonte de lutas sociais que elas trouxeram ao Brasil, tendo se tornado um marco histórico importante de luta e reivindicação pela ampliação de direitos sociais básicos. É inegável que o Brasil avançou muito, especialmente nesses últimos 10 anos, no que tange à redução das desigualdades sociais, a melhoria das condições de vida e a ampliação da cidadania e dos direitos. Foi nesta década que o país conquistou marcos legais importantes para o enfrentamento às discriminações, violências e preconceitos contra os negros, as mulheres e os idosos, a exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso.
Foi nesta época que o país reduziu drasticamente a sua desigualdade social, como nos mostram os números do Atlas de Desenvolvimento Humano, recentemente publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A evolução dos indicadores brasileiros apresentada no estudo foi extremamente positiva, especialmente nas regiões mais carentes do país, onde há grande impacto das políticas afirmativas e de combate à miséria desenvolvidas pelo governo federal. E o Brasil segue avançando na consolidação de um arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos. Neste sentido, o primeiro semestre deste ano foi bastante significativo. Aprovamos leis que tramitam há mais de uma década no Congresso Nacional, entre as quais destaco aqui a Lei de Prevenção e Combate à Tortura, já citada, a lei que garante atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde, e o Estatuto da Juventude, todas sancionadas sem vetos pela presidenta Dilma. Tivemos ainda, senhor presidente, a aprovação da PEC, das domésticas, que teve como princípio estabelecer a equidade de direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores brasileiros, o que, infelizmente, não foi plenamente alcançado ao final de todo o processo de regulamentação da lei. Destaco também que o Congresso aprovou o relatório final da CPMI da violência contra as mulheres no Brasil, fruto de um trabalho realizado ao longo de 1 ano e meio, que resultou no mais completo diagnóstico sobre as falhas na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência e a omissão do Estado em relação a essa triste realidade que atinge milhares de mulheres brasileiras. Esses significativos avanços nos encorajam a continuar lutando para a implementação de um efetivo Estado democrático de direito, pois são igualmente representativas as violações ainda persistentes em nosso país. O Brasil continua convivendo com níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho escravo, a homofobia, com o aumento ascendente da população carcerária, especialmente de jovens, com idade entre 15 e 24 anos. Em 1990, a população carcerária brasileira era de 90 mil presos. Atualmente, o país tem 550 mil presos, um aumento de mais de 600% nos últimos 23 anos. Outro dado alarmante é que, em 1990, 18% dos presos eram provisórios. Hoje, esse número chega a 42%. Apesar desses números, ainda há quem defenda a redução da maioridade penal como política de segurança pública. Diante desses desafios, é urgente e necessário que o mesmo Brasil que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema, criar milhões de oportunidades de emprego e aumentar as políticas de renda e educação, evite agora esforços para implementar um Estado que seja garantidor dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e ambientais, visando a construção de uma verdadeira cultura de respeito à dignidade das pessoas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado continuará firme no seu trabalho em prol de uma sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de lutar para que todos os seres humanos possam vivenciar a experiência de humanidade em sua plena diversidade e pluralidade. Senhor presidente, com relação ao balanço da Comissão de Direitos Humanos,
durante este primeiro semestre de 2013, era isso que eu gostaria de destacar aqui hoje, mas também gostaria de considerar como lido um outro pronunciamento, que eu quero apenas aqui fazer alguns destaques, mas não o farei na sua íntegra, em função do nosso tempo, mas ele se refere a uma série de indicadores positivos que hoje podemos perceber e vivenciar no nosso país, que vão desde a redução da inflação, passando pela menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, até a radical mudança no quadro de desenvolvimento humano brasileiro, com expressivo aumento da qualidade de vida, distribuição de renda e educação. Eu quero aqui fazer um destaque com relação à fala de um representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no momento da apresentação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, documento que compara os dados de 1991, 2000 e 2010. Na sua fala fica muito claro que ele realmente reconhece que é impressionante a radical transformação pela qual passou o Brasil no período de 2000 a 2010 em relação aos índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida e redução das desigualdades sociais. O Atlas 2013 mostra que cerca de 74% dos municípios brasileiros se encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento humano, ou seja, mais de 4.000 municípios brasileiros ascenderam, melhoraram a qualidade de vida do seu povo. E é evidente, com certeza, que ainda temos inúmeros desafios, dada a realidade de cerca ainda de 25% dos municípios, ou seja, mais de 1.400 municípios, que ainda amargam índices de baixo ou muito baixo desenvolvimento humano. Porém, os atuais níveis não têm precedentes no Brasil quando comparado com os dados da série histórica. Eu quero aqui apenas levantar alguns dados. Em 1991, tínhamos um cenário dramático de indigência social, quando 99,2% dos municípios brasileiros estavam nas faixas de IDH de baixo e muito baixo desenvolvimento. Já nos anos 2000, houve um avanço, mas ainda muito tímido, pois 71,5% dos municípios, bem mais do que 2/3 do país, encontravam-se na mesma situação. E eu quero aqui, então, dizer que, em apenas 2 décadas, o Brasil se transformou enormemente, saindo da faixa de muito baixo, em 1991, para alto, em 2010. Os números mostram que o forte investimento na área social tem conseguido reduzir as desigualdades históricas de desenvolvimento humano entre os municípios das regiões Norte e Nordeste e aqueles localizados na região Sul. Por fim, senhor presidente, destaco ainda a posição de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, que eu tenho aqui a grande alegria de poder fazer este destaque. A capital Vitória aparece com o 4º melhor índice de desenvolvimento humano municipal, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Vitória é a 4ª cidade e a 2ª capital brasileira com os melhores indicadores de longevidade, educação e renda do país. A capital capixaba também conquistou lugar de destaque na educação, sendo um dos 5 municípios brasileiros com um índice muito alto de desenvolvimento neste setor. E aqui eu quero destacar que esses números revelam os êxitos, senador Wellington, de 8 anos de administração do Partido dos Trabalhadores, em especial na área da educação, que eu tenho a grande alegria aqui de lembrar e de mencionar o nome da minha grande companheira, Marlene,
que foi a secretária municipal de Educação, juntamente com toda a sua equipe, e que conseguiu, na cidade de Vitória, elevar os índices de educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Vitória hoje se encontra entre as melhores cidades que investe em educação pública de qualidade. Isso é muito bom. E eu recebi esta semana uma professora de educação especial no nosso gabinete e ela nos informou que trabalhar educação especial em Vitória não é difícil. Colocar em sala de aula crianças com deficiência não é difícil de trabalhar, porque Vitória tem um suporte técnico que dá condição de fazer um trabalho muito eficiente. Então, é um depoimento vivo de uma professora que nos visitou essa semana aqui em Brasília. Então, são esses os destaques, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. E gostaria também que este pronunciamento, que eu não fiz na íntegra, que ele seja considerado como lido e, se possível, publicado. E, por último, também um outro pronunciamento que eu havia preparado e que, lamentavelmente, não tive condições de fazer no tempo oportuno, que se refere ao Estatuto da Juventude, por ocasião da sua sanção pela presidenta Dilma. Então, também gostaria de solicitar que ele fosse considerado como lido aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção e pelo tempo que me foi concedido. Senadora Ana Rita, primeiro, nossos cumprimentos pela sua atuação na presidência